E a direção do Internacional, enfim, se movimenta bastante no mercado de transferências e pode, nas próximas horas e nos próximos dias, fechar duas contratações de nível internacional. Brian Rodrigues está próximo do Inter e Ezequiel Barco tem um horizonte de possibilidade que pode aumentar a chance dele vir para o estádio Beira-Rio. Enquanto isso, a direção renova o contrato com Heitor, lateral direito que até o momento é titular da função para a temporada de 2022. E Victor Cuesta irá se casar, aproveitando uma folga prevista no calendário corrido de treinos do técnico Cacique Medina. Esse é o Diário do Inter KTO, terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Diário do Inter. E eu começo falando sobre as transferências do Internacional e a maneira como o Inter tem avançado em algumas negociações de nível internacional que podem dar uma nova cara, uma cara diferente para o time nessa temporada de 2022. Eu começo falando sobre Brian Rodrigues, meia atacante de 21 anos de idade, que surgiu no Peñarol e depois foi vendido para a equipe do Los Angeles FC. Ontem eu trazia a informação de que havia ali um horizonte de avanço junto ao clube e hoje a gente teve uma confirmação mais contundente de uma aproximação de Brian Rodrigues do Beira-Rio. E essa informação foi passada por um dos empresários do Brian Rodrigues ao repórter da Rádio Bandeirantes, o Diogo Rossi. Não só um dos empresários, porque como eu citei aqui, o Pablo Betancur, que é um empresário que cuida do Brian Rodrigues, é um cara que cuida da maioria dos jogadores lá do futebol uruguaio, ele já vinha dizendo, olha, o Internacional está muito próximo de acertar com o Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues já está acertado com o Internacional. Resta apenas o ok do time norte-americano. E a gente ficava meio na dúvida porque esse empresário é um pouco falastrão, tá? Mas hoje o Diogo Rossi conseguiu ao longo dessa terça-feira uma informação nova com outro empresário do jogador. Eu estou até buscando aqui o nome desse empresário, é o Chinito La Sálvia. E o Diogo Rossi conseguiu contato com ele hoje à tarde, que confirmou basicamente as informações que vinham sendo passadas pelo Pablo Betancur. Ou seja, é mais uma fonte, é um outro caminho que nos dá e nos leva a entender que, de fato, essa negociação está próxima de acontecer. De acordo com o Chinito, o Brian Rodrigues já está acertado com o Internacional, em termos de salário, em termos de projeto. Resta apenas o ok do Los Angeles FC, que da palavra do próprio agente uruguaio, deverá acontecer. Ele diz que não vê perspectiva dessa negociação não avançar, do Los Angeles FC não aceitar a proposta de empréstimo que foi feita pelo Internacional. Repito, 1 ano de vínculo, $400 mil pagos pelo Inter, com uma opção de compra de $8 milhões ao final desse contrato. Brian Rodrigues está próximo do Inter e a direção também está otimista com a possibilidade de negociar, de contratar e de anunciar esse jogador que surgiu como um destaque no futebol uruguaio, tá? Ponto nova linha, ainda sobre transferências que o Internacional está buscando e para a mesma função, inclusive, porque o Inter prometeu pontas de ataque, pontas no ataque, eu vou falar sobre Ezequiel Barco. O Ezequiel Barco, é claro, ele não está numa condição de proximidade como parece estar o Brian Rodrigues, mas ainda assim existe um horizonte de avanço em relação a esse jogador. O César Luiz Merlo, jornalista da Argentina, que foi inclusive quem deu em primeira mão que o Internacional havia feito uma proposta para o Atlanta United pelo Ezequiel Barco, ele noticiou que o Flamengo hoje também entrou na briga e que o Flamengo fez uma proposta pelo jogador. A direção do Flamengo nega, tá? Mas existe um detalhe desse contrato que joga a favor do Internacional. O Atlanta United exige que o Barco, para qualquer time que ele vá, e vai emprestado, com o Atlanta pagando uma parte desse jogador, o Atlanta exige que o jogador seja utilizado e inclusive deve colocar no contrato de empréstimo algumas cláusulas que possam garantir de alguma maneira a utilização desse jogador. Não é uma imposição, tá? O Cacique Medina não vai ser obrigado a usar o Barco caso ele venha para o Internacional. Mas vai estar lá em contrato, uma espécie de cláusula de produtividade. Se o jogador atuar aqui, o Inter tem um desconto, por exemplo. Essa é uma maneira de garantir que o jogador atue realmente no futebol brasileiro. Ou que o Inter faça a força para trazer apenas com o intuito de utilizar o jogador.
e essa negociação deve acontecer nesse molde. Anteriormente, o Atlanta United havia comunicado que precisava de um tempo para aguardar propostas da Europa, que até o momento não vieram. Então parece realmente que a briga do Los Angeles FC, do Atlanta United, ela tá entre Inter e Flamengo, com o Inter tendo essa vantagem de que no Inter o barco com certeza vai ser utilizado. E no Flamengo ele vai brigar por posição com outros jogadores, com o Everton Ribeiro, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, com o Pedro, etc. Isso conta a favor do Internacional, que também parece estar otimista em relação a esse negócio. Já pensou se o Inter anuncia Brian Rodrigues e Ezequiel Barco? Cara, vira um super time, esse time do Inter, do meio para frente, pelo menos, com o Yuri Alberto, com Wesley Moraes. As perspectivas elas são boas, mas até o momento nenhuma dessas negociações foram anunciadas. Nem mesmo a do David, que já está em Porto Alegre, fez exames e deve ser anunciado nessa quarta-feira. Não deve demorar muito tempo para que o David seja oficialmente anunciado, já que está aqui em Porto Alegre, já assinou contrato e está tudo certo com esse jogador, tá? Então a gente só aguarda mesmo o momento do anúncio em relação ao atacante David. Uma outra que eu trago aqui é a renovação contratual do Heitor, tá? O Heitor tinha vínculo até o final de 2022 e o Internacional ampliou por mais um ano, até 2023. Eu confesso que me pegou um pouco o fato desse contrato ter sido curto, tá? Porque o Heitor é um jogador jovem e normalmente esses contratos são feitos a longo prazo, com um prazo maior. Mas o Heitor foi um contrato curtinho. O Inter segue buscando laterais direitos no mercado, enquanto não encontra, o Heitor está treinando como titular com o Cacique Medina, até porque são poucas as opções que o técnico tem no time do Internacional. Uma última, Cuesta vai casar. E ele vai casar na quinta-feira, na Serra Gaúcha, aproveitando uma folga prevista no calendário de treinamentos do Cacique Medina, e essa folga é na sexta-feira. Portanto, após a atividade de quinta à tarde, o Cuesta viaja para a Serra, casa, folga na sexta para aproveitar ali uma mini lua de mel e depois volta de novo para os trabalhos no CT Parque Gigante. Ele não vai faltar nenhum treinamento, pelo menos ao que indicou o Internacional, mas vai casar o senhor Victor Cuesta, que inclusive tem um relacionamento aqui em Porto Alegre, muito bem ambientado aqui a capital gaúcha, o zagueiro Victor Cuesta. Tá. Para fechar, vamos falar de KTO rapidinho aqui. Não deu certo o meu palpite da copinha, eu dei um palpite só, então tá tudo certo. Eu ainda estou no lucro porque eu acertei muito nessa copinha. Eu dei mais dinheiro do que tirei de vocês. Então tá tudo certo. Mas eu vou sugerir amanhã a aposta no Celta de Vigo, que joga contra o Osasuna. A odd do Celta de Vigo que joga em casa tá de 1.9. Então tá valendo dessa força aí pro Tchatcho Kudê, beleza? Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!